bem, meu aluno, vamos para a próxima questão. A leitura do fragmento serve como apoio. Nesse fragmento, algumas palavras foram destacadas. Claro que em relação a essas palavras que o desafio será apresentado. É certo que a adoção, na prática, dessa possibilidade vem se dando de forma bastante tímida, muito em razão das inúmeras discussões sobre ampliação legal do rol das possibilidades desse tipo de responsabilização penal ganhem cada vez mais espaço no Brasil. Ciclos de debates acerca dos instrumentos de controle da administração empresarial promovidos por empresas que pretendem implementar o quanto antes práticas administrativas voltadas à prevenção de qualquer tipo de responsabilidade penal. Você observou quais são os vocábulos? Bastante, mais e antes. Dessa realidade legal e da tendência político-criminal que dela se pode inferir, ganham importância no espectro de preocupação não só das empresas estrangeiras situadas no Brasil, sob pena de serem responsabilizadas penal e administrativamente, mais duas palavras foram destacadas, o só e penal. Qual é o desafio, Cláudia? Está aqui. Assinale a palavra no texto que não tem o valor de advérbio. Então, as palavras apresentadas: A, mais, B, bastante, C, penal, D, só e E, antes. Qual, na sua opinião, no seu mapeamento, não apresenta valor de advérbio? Não vá confundir classe gramatical advérbio com valor adverbial, hein? E o gabarito qual é, meu aluno? Você acertou se marcou a letra A. Não caia na pegadinha. Observe a resposta para fundamentar esse gabarito. Disposição? Muito bem. O vocábulo mais modifica um substantivo. Logo faz parte da categoria dos pronomes indefinidos. Na letra B, bastante modifica o adjetivo tímida, logo é um advérbio de intensidade. Já na letra C, penal é um advérbio de modo. Preste atenção. Tradicionalmente falando, note que o sufixo mente está implícito, pois o advérbio que o segue carrega tal sufixo. Letra D. Apesar de só estar ligado ao advérbio não, formando parte da construção de conjunções correlativas. O que são conjunções correlativas? Não só, mas também, ou não só como também. A banca considerou tal vocábulo isoladamente como um advérbio de exclusão, chamado por alguns gramáticos de palavra denotativa de exclusão. E na letra E, antes é um advérbio de tempo. A expressão o quanto de o quanto antes é considerada enfática e correta por Segala. Legal? Podemos avançar? Número 39. Mais um fragmento para servir de base. Um dia, um grupo de marketing e finanças foi visitar uma de nossas fábricas. No meio da estrada, a van da empresa pifou. Com isso, foi antes do advento do milagre do celular. O jeito era confiar no especialista, o Cleto, motorista da van. E aí, todos descobriram que o Cleto falava inglês, tinha noções de informática e possuía energia e criatividade. Sem mencionar que estava fazendo pós-graduação. Só
que não sabia nem abrir o capô. E aí, meu aluno, você prestou atenção nos dois vocábulos que foram destacados? Aí e só. O que a banca vai preparar? É pedido julgamento. Vai apresentar uma afirmativa para você e você vai decidir se o posto está correto ou incorreto. A palavra aí, de acordo com seu emprego, vale por naquele lugar? É verdade que aí pode ser interpretado como naquele lugar, certo ou errado? Segunda afirmação, a palavra só pode ser corretamente permutada por somente. Repare que se o só puder aceitar o somente no lugar, ele é advérbio. Mas se o só puder aceitar sozinho no lugar, é adjetivo. Faça a troca e julgue as sentenças. E aí, já há uma resposta? Pois bem, a primeira, surto total, não está certa. Mas a segunda também não. Não valeu a pena? Vale mais a explicação. Pois bem, ambas estão incorretas. Sobre a primeira, o vocábulo aí equivale a nesse momento. Então, servindo como um termo sequenciador. A ideia dele não é de lugar, logo não há equivalência com naquele lugar. Ele dá a ideia de tempo. Sobre a segunda, o vocábulo só não equivale a somente. Isto posto, quero relembrá-lo de que a locução conjuntiva só, que tem valor semântico adversativo, equivalendo a mais, porém, contudo, todavia, entretanto. Exemplo, ele é muito legal, só que sua família não presta, mas não presta. 10. Vamos para número 40. Sobre o trecho, a leitura disparado é a melhor forma de exercitar a memória. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? A construção do texto não seria aceita sob a ótica gramatical ou semântica, caso fosse substituído o termo disparado por em alta velocidade. E aí, meu aluno, isso está certo ou errado? Um presente de mãe essa questão, né? Claro que está correto, basta permutar. O vocábulo disparado significa, no contexto, em primeiríssimo lugar. Trata-se de um advérbio, tanto é assim que pode ser acrescido o sufixo mente. A leitura disparadamente é a melhor forma de exercitar o cérebro. E é verdade, a memória. Meu aluno, e aí? Ganhando todas as questões? Podemos continuar? Estamos fechando esse módulo com as questões mais interessantes do concurso público. Número 41. E às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Primeiro desafio. Segundo, isso existe às pampas. No primeiro momento foi destacado às vezes, que é uma locução. No segundo, às pampas, que também é uma locução. Mas o que a banca Sesgran Rio quer com esses destaques? Quais as locuções destacadas que encerram, respectivamente, as mesmas circunstâncias das destacadas nos trechos transcritos acima? Logo, 2 e 1. Você vai ter de acertar primeiro as circunstâncias dessas daí, para depois reconhecer a identidade. Às vezes, podemos considerar dúvidas? Dúvida? Isso existe às pampas. Podemos intensificar? Letra A. Aos poucos, ele ia percebendo que não precisava mais dela. Nada em volta causava mais surpresa. Letra B. Saiu às pressas porque tinha um compromisso. De vez em quando, é preciso repensar as estratégias. Já há gabarito, meu aluno? Preste atenção, você não pode errar as circunstâncias lá do comando. Se você errar lá em cima, por efeito dominó,
marcará errada. Letra C. Vá em frente, que você encontrará o que procura. De modo algum aceitarei a proposta feita pelo meu superior. Letra D. Em breve estarei terminando de escrever minha biografia. Trabalho em excesso para apresentar seu projeto final. E aí, já encontrou o gabarito? Letra E. A notícia chegou de súbito, causando, assim, um grande impacto. Hoje em dia, as pessoas pensam mais nelas próprias. Meu aluno, o gabarito está aí. Qual é a letra que você elegeu? Marcou ponto? Se você acreditou na letra D de doido. Vamos ao texto? As locuções adverbiais, às vezes e em breve, exprimem ideia de tempo. Já as pampas e em excesso exprimem ideia de intensidade. Letra A, tempo e lugar. Letra B, modo e tempo. Letra C, lugar e negação. E por último, na letra E, surgiram as circunstâncias de modo e tempo. Preparado para 42? Vamos? Diz ainda a lenda que a imperatriz fez um fino manto de seda para o imperador. O elemento destacado é um conector de. O ainda foi a palavra destacada. Eu já conversei com você da preferência por parte dos professores em desafiar o candidato com esse vocábulo riquíssimo, ainda. Vamos observar? O elemento destacado é um conector de inclusão, oposição, comparação, explicação ou retificação. Diz ainda a lenda. Fácil, meu aluno, vai com fé porque você vai marcar bem. Acertou se você marcou? Inclusão. Diz ainda a lenda diz algo e um pouquinho a mais. Explicação? Ainda, o ainda equivale a inclusive. Veja, diz inclusive a lenda que a imperatriz fez um fino manto de seda para o imperador. Marcou esse ponto, né? 43. Vamos ao fragmento. Foco. O menor problema do Brasil é se sua economia passará a do Reino Unido, como a mídia britânica noticiou. Um defeito grave por aqui continua sendo a falta de valores civilizatórios e nenhum sinal de melhora desse cenário no médio prazo. Muito bem, analise as afirmações. Primeira, na oração, parei ontem em frente à rodoviária de Brasília. O advérbio em destaque indicativo de tempo passado é fato ou boato? O advérbio destacado ontem é indicativo de tempo passado? Segunda, no Brasil, termina este ano como a sexta maior economia do mundo. A expressão em destaque está empregada com o valor adverbial indicativo de lugar. Do mundo é lugar ou seria no mundo? Terceira afirmativa. Um defeito grave por aqui continua sendo a falta de valores civilizatórios. O advérbio em destaque refere-se à cidade de Brasília ou a todo o Brasil? Meu aluno, já deu tempo. Vamos agora à resposta. Está correto o que se afirma em. Você só marcou o ponto se teve calma na hora da interpretação. E a resposta, letra A. Somente. Escute. Primeiro, de fato, ontem indica tempo passado. Na segunda, a locução do mundo está ligada ao substantivo economia. Logo, é locução adjetiva e não locução adverbial. Já na terceira, o advérbio aqui tem valor anafórico e refere-se
ao Brasil todo. Show? Mais um ponto, tenho certeza. Número 44. O emprego da palavra meio, essa palavra é muito perigosa, como no trecho: em linhos de um meio-dia, repete-se com o mesmo sentido em. Você prestou atenção que a palavra é meio-dia? Que o vocábulo meio está associado ao substantivo dia? Se está associada a um substantivo, já não pode ser advérbio. Flexiona-se em gênero e número para concordar com o seu substantivo. Se dia é masculino, eu não falo a dia, eu falo o dia, nada mais justo que meio, que funciona como numeral adjetivo, concordar com o seu substantivo. E o que a banca quer? Repete-se com o mesmo sentido em. A banca quer que você encontre a alternativa que trabalhe a palavra meio com a mesma noção. Letra A. Ele encontrou na aspirina um meio de se livrar da dor de cabeça. Na letra B, o poeta tomou apenas meio comprimido de aspirina e sentiu-se aliviado. E aí? Letra C. A indústria farmacêutica anda meio apurada com tanta demanda de remédios. E aí, meu aluno, já há gabarito? Você já escolheu a sua letra? Letra B, com toda certeza. Comprimido é substantivo e ele está referindo-se à metade de um. Mas observe a letra D. Em meio à acirrada discussão, saiu do encontro com dor de cabeça. Em meio à acirrada discussão, saiu do encontro com dor de cabeça. E a letra E? As pessoas ficam meio dependentes dos efeitos químicos da medicação. Já sabemos qual é a resposta, vamos só ao texto. Esta questão só nos interessa porque o vocábulo meio pode ser um advérbio de intensidade, quando se liga a um adjetivo ou a um outro advérbio. A indústria farmacêutica anda meio apurada com tanta demanda de remédio, as pessoas ficam meio dependentes dos efeitos químicos da medicação. Então, cuidado, a palavra meio é um camaleão e merece atenção dobrada, quiçá triplicada. Meu aluno, foco, disposição, porque agora eu vou chamar a questão saideira. Aquela que vai coroar esse seu treinamento, aquela que vai coroar todos os seus esforços. Vamos para 45. Leia. Viramundo, estranhamente, se recusava a comer, afastara-se e contemplava em silêncio a paisagem. Havia nela algo vagamente familiar. O desafio? Os advérbios destacados acima indicam, respectivamente, as circunstâncias de. Os advérbios estranhamente, em silêncio e vagamente. Esta é para você fechar com chave de ouro o seu treinamento. Letra A. Modo, intensidade, finalidade. B. Negação, lugar e intensidade. C. Modo, intensidade. Letra D. Negação, modo, negação. Claro que você vai marcar esse ponto. Gabarito C de Cláudia. Vamos ao texto? Disposição. Veja como a força da tradição gramatical ainda persiste em muitos concursos. A banca sustenta que, estranhamente, é um advérbio de modo, quando, na realidade, tal ideia é absurda, porque o sentido da frase não é que o personagem se recusava a comer de modo estranho. Não! A ideia do contexto é esta. O fato dele se recusar a comer era estranho, do ponto de vista do enunciador do texto.
Logo, estranhamente, é um advérbio modalizador, afetivo, pois exprime o ponto de vista, um juízo de valor ou um estado de espírito do enunciador, em relação ao conteúdo do enunciado. A locução adverbial em silêncio, de fato, indica o modo, pois indica o modo como se contemplava a paisagem. Por fim, vagamente modifica o adjetivo familiar, intensificando-o. Meu aluno, beijão para você e até nossa próxima aula. Bom treinamento!